Nós estamos em novembro de 2021 e no dia 21 de novembro se comemora o Dia da Homeopatia. E este mês é um mês em que se celebra essa tão importante especialidade médica. E nesta ocasião nós estamos também realizando a Jornada Médica Sul-Mato-Grossense de Homeopatia, e me foi pedido para fazer um apanhado histórico a respeito da história da homeopatia em Mato Grosso do Sul. E nós temos que nos lembrar de que não temos como desvincular a história da homeopatia em Mato Grosso do Sul da sua história no Brasil e da sua história no mundo, né? Nós não temos como separar uma coisa da outra. E também um aspecto que nós conversamos é de mais do que os aspectos técnicos da homeopatia, que são temas para serem tratados em abordagens específicas, em cursos ou em seminários de conteúdo mais voltados para a especialidade, de relembrarmos alguns pontos da nossa história, dos aspectos humanos da história da homeopatia no Brasil e, em particular, em Mato Grosso do Sul. Essa história que começa com Hahnemann, e nós queremos aqui lembrar que Hahnemann, antes de tudo, era uma pessoa profundamente religiosa e que colocou na equação da origem das enfermidades o aspecto essencial da espiritualidade. E quando nós colocamos dentro dessa dimensão da homeopatia os aspectos da espiritualidade, nós estamos inserindo também o aspecto da humanidade, de todos nós, seres humanos, encarnados, com nossos defeitos e também as nossas qualidades, que se impregnam na nossa história e, por consequência, na história também da homeopatia. E nós temos que a homeopatia no Brasil começou com Bento Muir, né, ou Benoit Muir, que veio da França para o Brasil nos anos 1800, com a finalidade de criar uma sociedade utópica, entre aspas, na Barra do Saí, em Santa Catarina, na região de São Francisco do Sul. Para quem se interessar em história, até hoje tem lá algumas ruínas, alguns, digamos assim, vestígios da passagem dessa colônia do Saí, desse falanstério do Saí, ali na Baía de São Francisco do Sul. E essa história se prolonga ao longo do tempo, e aqui na região centro-oeste nós temos um personagem que nós não podemos nos esquecer dele, que foi Joaquim Murtinho. E Joaquim Murtinho foi nascido em Cuiabá em 1840 e alguma coisa, 1848, creio eu, e que fez engenharia e depois fez medicina no que viria a ser o Instituto Hahnemanniano do Brasil, né? E se tornou um homeopata e chegou a ser, inclusive, ministro da Fazenda, ainda que, como ministro da Fazenda, ele tenha sido um bom homeopata, porque deixou alguns, digamos assim, alguns rastros bem pouco recomendáveis na gestão das finanças públicas do Brasil. E talvez isso seja um indicativo para nós de que a nossa área é o cuidado com o ser humano, o cuidado com a saúde, né? Para a gente não ir o sapateiro além das sandálias. E essa história continua através de múltiplas pessoas. E a homeopatia, até a década de 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, a homeopatia era, sem dúvida nenhuma, a grande escolha terapêutica das massas, porque não apenas a facilidade de acesso, mas também a sua eficácia em casos os mais graves possíveis. A homeopatia já mostrava seus resultados, né? E esse crescimento da homeopatia, nesta década aí dos anos 1850, vamos arredondar,
até 1950, no pós-Segunda Guerra, se deveu exatamente à prática da homeopatia, não apenas pelos médicos, mas também pelos médicos de família. As pessoas que tinham livros de prescrição homeopática, né? Alguns livros de clínica que mostravam doenças específicas e quais os remédios mais adequados, fazendo uma individualização aproximada dos medicamentos mais adequados a cada caso. E esse é um aspecto muito interessante, porque tinha livros como de Brickner Costa e alguns outros, e posteriormente, já na década de 40, o do Nilo Cairo, né, na década de 50, o livro do Nilo Cairo, que permeou as mãos de muitos de nós, quando começamos a praticar a homeopatia, para a gente poder aprender a identificar os remédios mais adequados para os aspectos mais orgânicos, mais da patologia em si. Então, este período histórico aí, dos anos 1850, aproximadamente, quando o Mir veio para o Brasil, até a década de 1945, com o advento da Segunda Guerra Mundial, que aí nós temos que nos lembrar que foi o momento em que surgiu a penicilina. E a penicilina veio como uma resolução para praticamente tudo. Era uma época em que se indicava a penicilina para qualquer quadro, para qualquer doença, e inclusive até como prevenção. E é muito interessante isso, porque isso levou, como os resultados da penicilina eram muito imediatos, naqueles casos mais agudos, criou-se a imagem de que esta resolutividade viria também para todos os casos. E se indicava a penicilina para tudo, e logo em seguida começou o advento da medicina química, fazendo com que a homeopatia ficasse relegada a um segundo plano e perdesse um pouco da importância que ela tinha naquele período anterior. E aqui eu abro um parênteses muito interessante dentro da minha própria história. Como eu disse no início, nós vamos colocar aqui aspectos humanos da homeopatia, da história da homeopatia em Mato Grosso do Sul e da homeopatia brasileira também, que eu tive o privilégio de viver o seu renascimento aqui no Brasil. E quando, na década de 70, quando eu me aproximei da homeopatia, do nosso saudoso e inesquecível Dr. Javier Gamarra, e eu comecei a me interessar porque eu vi resultados assim que eu não via dentro da medicina tradicional, né? Nós tivemos a oportunidade de ver casos graves, casos de meningite, casos de pneumonia com resolução em poucas horas, uma evolução clínica de poucas horas que nos deixavam assim encantados e ao mesmo tempo abismados com a eficácia da terapêutica homeopática, o que me levou a buscar estudar e conhecer melhor essa técnica, né, essa prática médica. E eu já vinha acompanhando o Dr. Gamarra nos seus atendimentos ao público, inclusive no seu consultório. Nós começamos a estudar homeopatia na casa dele, porque não existiam cursos regulares no Brasil naquele momento. Então, todas as quartas-feiras nós íamos para a casa do Dr. Gamarra, e naquela época éramos assim bem poucos, o Dr. Cleon Marcondes de Castro, o Dr. Valdemar Rodrigues, o Dr. Javier Ayala e eu. Éramos apenas nós quatro inicialmente. Posteriormente vieram o Dr. Francis, a doutora Luciana e alguns outros que foram se aproximando. Mas no início éramos apenas nós quatro. E o Dr. Gamarra nos levava no seu carro de volta, cada um para sua casa, lá por 2, 3 horas da manhã, quando encerrávamos o nosso ciclo de estudos, porque já não tinha mais ônibus. Ele, na sua proverbial generosidade, levava cada um de nós em sua casa. Então, nós tivemos esse privilégio de conviver com o Dr. Gamarra. E aconteceu um episódio muito interessante que eu normalmente me esquecia de contar e contei recentemente numa live que fiz para a Associação Paulista de Homeopatia.
que, num determinado final de ano, quando eu já estava estudando homeopatia, eu fui visitar os meus avós em Minas Gerais e comentei com o meu avô, com uma tia que eu tinha e com o meu pai, que moravam lá em Minas na época, que eu estava estudando homeopatia, estava gostando e tal, e o meu pai, com muita surpresa, falou, puxa vida, mas o papai, né, o meu avô, era homeopata. Ele tinha um livrão que a gente consultava, e tinha uma botica de remédios de homeopatia que a gente dava e tal. E aí ele me contou uma história muito interessante, que mostra que talvez esse meu apego, essa ligação com a homeopatia tenha alguma coisa de atávica aí, né? Porque o meu pai me contou que quando a minha mãe teve a minha irmã mais velha, ela, nos primeiros dias, começou a amamentá-la, e, nas palavras do meu pai, o seio ficou empedrado e ficou muito vermelho, ficou inchado. E doía muito, ela tinha dificuldade de amamentar, e o meu pai pegou o livrão de homeopatia, que ainda tinha lá, e foi olhar o que é que podia usar de homeopatia naqueles casos que hoje nós sabemos que é a mastite, né? E, por incrível que pareça, meu pai se lembrou do nome do remédio, que foi Briônia, e ele lembrava, inclusive, que era uma mastite, principalmente, basicamente, do lado direito, na mama direita da minha mãe. E o papai, então, segundo ele, pegou as bolinhas, colocou num copo d'água e deu para minha mãe tomar, e arriou um cavalo e foi até a cidade mais próxima, um lugarejozinho, um distrito próximo que tinha farmácia, para, segundo ele, comprar uma penicilina, que, como eu disse, era o remédio para tudo. E nesse período que ele foi, que era aproximadamente uma hora a cavalo para ir até o distrito e mais uma hora para voltar, quando meu pai voltou, que ele chegou com a penicilina, a minha mãe já estava amamentando naquele seio que estava inflamado quando ele saiu. Então, mostrando assim já a crença que a minha família tinha na homeopatia, que nem eu mesmo sabia. Porque, ao mesmo tempo que o meu pai fez esse resgate histórico da nossa história pessoal, digamos assim, uma tia que era enfermeira de alto padrão, responsável por um hospital em Santos, tomou o caminho oposto, né? Ela disse, mas como você vai deixar de ser médico para fazer homeopatia? É aquela imagem de que homeopatia não era medicina. Então, são esses aspectos humanos que permeiam a vida de todos nós, né? Mas aí, nessa caminhada, então eu continuei nesse trabalho, estudando homeopatia. Na época era uma dificuldade assim, muito grande, porque a literatura era muito escassa, nós não tínhamos livros de homeopatia. Alguns que nós encontrávamos, era muito raro, eram normalmente em inglês, e isso me forçou, inclusive, a melhorar substancialmente o meu conhecimento da língua inglesa, porque alguns livros vinham para nós da Índia e de outros lugares, alguns dos Estados Unidos, poucos, mas a maioria da Índia. Conseguimos alguns em francês ou em italiano. Isso também me forçou a aprender a ler francês e ler italiano, porque era o que nós tínhamos na época, né? Então, a gente comprava livro, era porque tinha, e não se era bom. Quando nós, às vezes, íamos para algum lugar, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, íamos nas livrarias, o que aparecia de livro de homeopatia, independente de ser bom ou não, nós acabávamos comprando, porque era a literatura que nós tínhamos na época, né? E assim foi formada uma base de estudos de homeopatia. E, neste sentido, eu fui um privilegiado de estar lá em Curitiba, nesse momento, quando se iniciou esse trabalho do Dr. Gamarra de formar novos discípulos, né? Eu tive esse prazer e essa honra de estar ali bem no início. E logo em seguida cabe aqui uma reverência a uma pessoa que é o Dr. Nicola Tomazino. O Dr. Nicola Tomazino
ele era um habilíssimo cirurgião, talvez um dos cirurgiões mais hábeis que eu tenha encontrado na minha história de vida. Ele e o Dr. Reinaldo Salles Ribeiro, que também veio a fazer homeopatia posteriormente, nós vamos falar dele. E o Dr. Nicola veio para o interior do Paraná, para uma cidadezinha chamada Iporã, onde trabalhava o Dr. José Laércio do Egito, que já estudava homeopatia de maneira como autodidata. E também, junto com ele, o Dr. Matheus Marim. E este hospital marcou época, porque na década de 70 apenas 2 hospitais faziam cirurgia de tórax no Paraná, que era o Hospital de Clínicas em Curitiba e o Hospital São Lucas, lá em Iporã, com essa habilidade, esse preparo do Dr. Nicola Tomazini. E o Dr. Nicola começou a ver os resultados que o Dr. Laércio tinha com o uso da homeopatia. E o Dr. Laércio fez algumas experiências muito interessantes lá no Hospital São Lucas de Iporã. Lá já era um hospital que era referência. Quando os hospitais da região não conseguiam resolver algum caso, diziam, vai lá para o Hospital São Lucas de Iporã, que lá eles podem dar um jeito, é a alternativa. Eles só recebiam, na verdade, porque era uma época que pouca gente procurava hospital, só procurava hospital em último caso, isso na década de 70, né? E eles já tinham um índice de cesarianas bastante abaixo da média, em torno de 27%, 27%, 28%, que já era uma média baixíssima para o Brasil e também para a região do interior do Paraná. E o Dr. Laércio fez um trabalho muito interessante usando homeopatia no trabalho de parto e seguindo estritamente a lei de semelhantes na medida em que mudavam os sintomas, mudava-se o remédio. E aconteceu uma coisa assim espantosa para quem acompanhou. Esse trabalho chegou a ser publicado na Associação Paulista de Homeopatia, na revista da PH, onde eles reduziram o índice de cesariana do hospital para 7,6%. Então, são evidências, né, do tratamento homeopático assim, muito eloquentes, muito gritantes, para quem pode acompanhar. E o doutor Nicola, quando ele viu aqueles resultados, ele resolveu buscar fontes de estudo, escolas de estudo de homeopatia. E foi inicialmente para a França, foi para Paris, procurar a escola de homeopatia francesa, mas quando ele chegou lá e viu que a escola francesa era uma escola pluralista e organicista, e o que ele via lá em Iporã era diferente disso, não é isso aqui que eu vi e que eu vi no que eu estudei lá de Iporã. Aí ele voltou para o Brasil, aí pegou o seu carro, uma Variant da Volkswagen, e foi de carro de Iporã até Buenos Aires, onde ele se encontrou com alguns dos luminares da homeopatia argentina, como o doutor Pasqueiro, o doutor Aizayaga e uma série de outros, mas principalmente o doutor Aizayaga. E passou por lá alguns dias, vendo como é que eles trabalhavam, o resgate do trabalho unicista que ele não tinha visto na França, e que era basicamente a linha que se procurava seguir lá em Porã, da individualização terapêutica, do remédio único. E ele ficou lá com o doutor Aizayaga por uns dias e estabeleceu com eles uma ponte para trazê-los ao Brasil para ministrar cursos. E aí começou o primeiro curso unicista extensivo do Brasil, que foi ministrado na Associação Paulista de Homeopatia durante alguns anos, onde nós tivemos a oportunidade de conviver não apenas com o Dr. Aizayaga, mas também com o Dr. Thomas Pablo Pasqueiro, Dr. Elisaldi, Dr. Candegabi, doutora Micaela Moisés e muitos outros que passaram por lá e que nos ensinaram e nos trouxeram a experiência fundamental da homeopatia unicista da escola argentina. E isso foi para nós digamos assim, uma base muito sólida que propiciou o aparecimento da escola homeopática em Curitiba,
através do Dr. Gamarra e, posteriormente, a fundação da Associação Médica Homeopática do Paraná. Eu lembro que, antes disso, nós tivemos, lá no Rio Grande do Sul, a Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, com o Dr. Davi Castro, que fundou, inclusive, a revista Simília, lá no Rio Grande do Sul. E éramos, na verdade, naquele momento, muito poucos homeopatas do Brasil, talvez não mais que uns 50, no máximo, quero crer. Então, quando alguém dizia que se tratava com homeopatia na Bahia, em Salvador, nós sabíamos que era com a doutora Maria Amélia Soares da Cunha, se era, sabe, em Petrópolis, era o doutor Roberto Costa, no Rio tínhamos poucos, doutor... pouquíssima gente no Brasil, em geral. Mesmo em São Paulo eram poucos, em Curitiba era basicamente o doutor Gamarra, poucos, bem poucos. E nós tivemos esse privilégio de participar desse momento do ressurgimento da homeopatia unicista no Brasil, que originalmente, lá naqueles livros, como o do Brickner Costa, se preconizava já a individualização do remédio, a prescrição de um único remédio por vez, tanto que o papai deu para a mamãe a Briônia, e só a Briônia, não fez associação de nenhum remédio, que era o que o livro indicava como mais adequado aos sintomas que a mamãe estava tendo. Inclusive, uma das características que ele me falou da extrema sensibilidade da mama, que piorava com qualquer movimento, a dor piorava com o movimento. Né? E, então, assim, esse crescimento da homeopatia tem um aspecto muito interessante que eu anotei aqui, que Dr. Alfredo Eugênio, no Rio de Janeiro, Dr. Alfredo Castro, em São Paulo, doutora Maria Amélia, na Bahia, Dr. Davi Castro, em Porto Alegre, o Dr. Gamarra, em Curitiba. Né? E uma coisa interessante, um aspecto histórico interessante que eu tinha anotado também, que em 1961 foi realizado o Simpósio Latino-Americano de Homeopatia, em Porto Alegre, promovido pela Liga Homeopática do Rio Grande do Sul, e cujo presidente foi o Dr. Thomas Pablo Pasqueiro. Né? Um aspecto histórico interessante, que eu mesmo não sabia. Eu estava buscando fontes, buscando informações, e vi isso, um dado que eu achei interessante, porque o Dr. Pasqueiro depois iria de novo a fazer parte da nossa história, do ressurgimento da homeopatia unicista no Brasil, já na década de 70, né? Então, mais de 10 anos depois deste simpósio realizado lá em Porto Alegre. E lá em Curitiba, nós criamos, né, a Associação Médica Homeopática do Paraná, e aí iniciamos também os cursos regulares de formação de homeopatas lá no Paraná, ainda na década de 70. Tem um aspecto histórico aí que me chamou a atenção, porque a MHB, ela foi, digamos assim, oficializada já na década de 80. Ela foi elevada à especialidade e a efetivação da Associação Médica Homeopática Brasileira se deu na presidência do Dr. Matheus Marim. Mas em 1975, no Congresso Brasileiro de Homeopatia em Petrópolis, ela já havia sido, tem inclusive uma ata de fundação da Associação Médica Homeopática Brasileira, onde nós elegemos uma diretoria, mas esta associação ela ficou adormecida até esse momento em que o doutor Matheus Marim pegou a presidência e realmente a implantou. Mas do ponto de vista histórico é interessante, porque se a gente procurar, nós vamos encontrar a ata de fundação da MHB no Congresso Brasileiro de Petrópolis, realizado em 1975, onde éramos poucos delegados na escolha da eleição, dos quais os dois únicos remanescentes, quero crer, que são o Dr. Félix Barbosa de Almeida e este que vos fala. Os dois únicos remanescentes. Todos os outros já nos deixaram. E esse período de dormência tem a sua razão de ser em questões pessoais, né, em das questões humanas
que interferiram um pouco na sua implantação, na sua implementação enquanto entidade, digamos assim, oficial de representação da homeopatia brasileira. Mas aí depois, quando o Dr. Matheus Marim assumiu a presidência, foi que ela realmente assumiu esse status de entidade representativa e formadora dos colegas homeopatas no Brasil. E nesta época, nesse período de 1973 até 1980, quando ela foi reconhecida como especialidade médica, nós tínhamos alguns poucos cursos no Brasil. Tinha o curso com os argentinos em São Paulo, tinha o curso do Instituto Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, e um ou outro curso que não era permanente em alguns outros lugares do Brasil, como em Porto Alegre, como em Petrópolis e na Bahia também. Mas o curso regular, digamos assim, mais efetivo, foi esse dos argentinos da Associação Paulista de Homeopatia e, em seguida, o curso de formação e especialização em homeopatia lá de Curitiba, onde nós militamos durante algumas décadas lá junto com o Dr. Gamarra. Neste curso lá do Paraná, passaram alguns colegas que fizeram parte aí da história da homeopatia aqui em Mato Grosso do Sul. Porque um dos que nós chamamos para eventualmente dar aula nesse curso era exatamente o Dr. Zé Laércio de Egito. Depois o Dr. Matheus Marim voltou para Campinas, a sua cidade de origem, e o Dr. Nicola Tomazino voltou para São Paulo, de onde também ele era originário. E o Dr. José Laércio voltou para o Pernambuco, voltou para Recife, sua terra de origem também. O Dr. Zé Laércio começou a disseminar a homeopatia lá no Nordeste, particularmente a partir de Recife, e o Dr. Matheus Marim continuava vindo em Curitiba, e junto com ele, o Dr. Nicola e muitos outros, o Dr. Félix Barbosa de Almeida, e diversos outros que participaram do trabalho do crescimento, do fortalecimento dos cursos de homeopatia no Brasil e particularmente lá em Curitiba. Nós fizemos parte desse momento histórico aí da solidificação da homeopatia no Brasil. E lá em Curitiba nós tivemos aí, eu estou contando aqui um pouco da nossa pré-história, né? Para nós chegarmos em Mato Grosso do Sul, estou contando um pouco da nossa pré-história. E aí já se pode inferir que eu sou um desses jurássicos, nessa história toda aí, fazendo parte não apenas dessa pré-história da homeopatia sul-mato-grossense, como também na construção dessa sua história. E lá por Curitiba, no curso de Curitiba, onde todos esses colegas que eu citei dávamos aula, e muitos de outros lugares do Brasil que já estudavam homeopatia vieram complementar os seus estudos, porque ali se formou uma escola com uma base de solidez dentro da filosofia homeopática, dentro da doutrina homeopática e dentro da prática unicista, que era uma referência no Brasil todo. Então, muitos colegas vinham de outros lugares, embora já estudassem homeopatia, já tivessem alguma base, vinham para Curitiba para fazer o curso, para se aprofundar com essa base a qual nós devemos, sem dúvida nenhuma, ao Dr. Gamarra e à escola argentina, que nos deu um apoio imprescindível em todo esse momento do fortalecimento, do estabelecimento da homeopatia unicista no Brasil. Nós trazíamos os argentinos todos os meses a Curitiba, nós dávamos aula, eu, o Dr. Gamarra, posteriormente lá também o Dr. Francis, né, já no momento seguinte, mas vinham os colegas de São Paulo, como o Dr. Félix Barbosa de Almeida, o Dr. Nicola e muitos outros, que ajudaram a solidificar a homeopatia lá em Curitiba e, por consequência, no resto do Brasil. Porque, a partir de lá, nós começamos também a ministrar cursos pelo Brasil todo. Lá da Escola de Curitiba, saíram os cursos da EMESCAM, da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia,
lá em Vitória, que durante muito tempo o Dr. Matheus Marim e eu coordenamos o primeiro e segundo ano do curso de especialização. Também os cursos de Salvador, que nós regularmente também íamos a Salvador. Posteriormente, em Porto Alegre, o Dr. Gamarra ia com frequência a Porto Alegre, e a diversos outros lugares, onde nós nos fizemos presentes disseminando esse trabalho da homeopatia unicista. Um pouco mais adiante também, quando os colegas de Goiânia, né, o Dr. Crispim, o Dr. Hélio Gonçalves, o Dr. Douvel, vieram fazer o curso de especialização conosco em Curitiba, embora também já praticasse homeopatia, também a extensão desse curso, né, lá em Goiânia. Então, tudo isso contribuiu para, de uma certa maneira, a homeopatia, ao se instalar aqui em Mato Grosso do Sul, tivesse também a contribuição de todas essas pessoas que foram, digamos, formados pela escola de homeopatia unicista, que começou através dos argentinos, lá na Associação Paulista de Homeopatia, e posteriormente também em Curitiba. Né? E aí, dentro desse relato histórico, né, algumas personalidades assim valem a pena serem destacadas, como fazendo parte dessa história pela sua dedicação. Eu já falei aqui do Dr. Matheus Marim. O Dr. Matheus Marim foi presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira em mais de um momento, mas, acima de tudo, era um incansável pesquisador de homeopatia. Ele era uma pessoa que tinha uma dedicação, uma capacidade de estudo, uma coisa assim espantosa. Como eu estava falando dos aspectos humanos, a gente está fazendo este passeio histórico, mas eu vou pontuar alguns aspectos de humanidades. Aí eu me lembro que, numa ocasião, eu tirei um período sabático, tirei talvez umas 2 semanas, e fui para a casa do Dr. Matheus Marim, em Campinas, e fiquei hospedado na casa dele e trabalhando junto com ele, acompanhando o consultório, e nós estudávamos todos os dias, até 2, 3 horas da manhã. E me chamava a atenção a dedicação do Matheus e a capacidade de estudo dele. Porque eu, como era hóspede, podia dormir até mais tarde, mas o Matheus, às 7 horas da manhã, já estava no seu consultório atendendo. Era uma pessoa com uma capacidade de trabalho, assim, que era uma coisa assombrosa. E no final do dia, quando ele voltava, nós íamos caminhar, e eu me lembro que tem até um observatório lá em Campinas, e nós saíamos caminhando, andávamos alguns quilômetros, e o assunto não podia ser outro que não fosse homeopatia, né? Homeopatia. Então, momentos assim muito interessantes. Nessa ocasião, inclusive, que eu fiquei na casa dele, uma das filhas do Dr. Matheus adoeceu, ele me pediu para atendê-la, e mostrando assim a confiança que ele também tinha no nosso trabalho, né? Eu me lembro que eu fiquei um tempo observando as características, ela deitava na rede com febre, observando os sintomas até chegar no remédio. Momentos assim, muito interessantes. Como também tive assim a honra, né, de ser escolhido pelo Dr. Gamarra para tratar da mãe dele. Eu fui médico da mãe do Dr. Gamarra, porque realmente é difícil a gente cuidar da mãe da gente, né? A gente não tem o necessário distanciamento crítico. Durante alguns anos eu cuidei da mãe do Dr. Gamarra, sendo o médico dela. Quando ela adoecia, era eu que cuidava dela. Então, essa vivência, né, pessoal com esses grandes mestres são coisas que honram a minha história, honram a minha história. Porque tem um ditado que diz, né? Se a gente consegue enxergar mais longe, é que estamos nos ombros de gigantes. E eu tive esse privilégio de conviver com alguns gigantes da homeopatia. Aí o Dr. Nicola, por exemplo, né, na sua generosidade,
doação, né, que foi o grande incentivador da vinda dos argentinos para o Brasil, merece o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, porque foi ele que foi estabelecer essa ponte, esse contato. Eu acho até que nós deveríamos estabelecer uma medalha de mérito homeopático do Dr. Nicola Tomasino, para premiar, para honrar aqueles colegas que, como ele, sabe, ajudaram a construir a história da homeopatia no Brasil, ou por outra, reconstruir a história da homeopatia no Brasil. E aí nós chegamos até final dos anos 70. Quando eu me formei, eu clinicava em Curitiba, mas como os meus pais moravam no norte do Paraná, tinha muitos pacientes no norte do Paraná, então, periodicamente, ia até lá para atendê-los, e alguns casos muito marcantes da minha história aconteceram nesses passeios pelo interior do Paraná. E uma dessas cidades por onde eu passei era exatamente a cidade de Autônia, onde havia um colega que tinha começado a estudar homeopatia conosco, que era o Dr. Amaral. Ele já tinha ido para Curitiba para começar o curso de especialização conosco, porque Autônia e Iporã, onde haviam militado, né, o Dr. Zé Laércio, o Dr. Mateus, o Dr. Nicola, digamos assim, a homeopatia tinha uma visibilidade, tinha uma projeção que chamava atenção, e chamou a atenção, inclusive, do Dr. Luiz Antônio de Souza Amaral. O Dr. Amaral, falando dos aspectos humanos, na década de 70, ele era presidente do Diretório Acadêmico Nilo Caire. E ele foi a maior liderança política estudantil que o Paraná conheceu. Na época do governo militar, quando havia todo aquele movimento de repressão, o Amaral, uma pessoa que mobilizava, sabe, a classe estudantil em defesa dos interesses meramente acadêmicos. Era um aspecto muito interessante, que embora houvesse um posicionamento político, ideológico, a luta do Amaral não era uma luta ideológica no sentido político partidário. Era uma luta ideológica por melhores condições de ensino, por melhores condições para a medicina. E era uma pessoa que mobilizava as massas, a sua palavra, pela sua força moral, pela sua integridade de caráter, pela sua personalidade justa, mobilizava os acadêmicos. Eu me lembro que, numa determinada ocasião, os estudantes se revoltaram e queriam invadir a casa do reitor da Universidade Federal do Paraná, e o Amaral foi chamado. E ele se posicionou no muro da casa do reitor, cujo nome eu vou omitir, embora eu me lembre, e não permitiu que entrasse. Ele vai entrar aqui só por cima do meu cadáver. E a sua força moral fez com que todos se afastassem. Então, é essa pessoa cuja integridade de caráter, cuja força moral, cujo zelo ético, sabe, o fizeram uma projeção dentro do movimento político estudantil, mas que depois fizeram com que ele se tornasse também um homeopata de escola, exatamente pela sua firmeza de postura, e cujas qualidades humanas, sabe, se ressaltavam. Uma pessoa de um zelo ético, sabe, de uma capacidade de lealdade com seus amigos, que era uma coisa assim, muito bonita de ver. O Amaral é uma pessoa que, sabe, que defendia os seus amigos, e que, pela sua integridade, pelo seu zelo mesmo, acabou sendo absolvido das acusações que lhe foram feitas, e, sabe, ele deixou um legado no Hospital Militar de Curitiba, por onde ele passou, onde ele fez o seu internato, e que ele, digamos assim, deu uma dinâmica diferente para aquele hospital.
E depois, quando ele foi para o interior, foi para Autônia, e que ouviu falar e viu os resultados obtidos com homeopatia lá no Hospital São Lucas de Porã e se interessou pela especialidade e acabou indo para Curitiba fazer o curso conosco. Ele foi nosso aluno na especialização e nesses meus périplos pelo interior do Paraná, eu inclusive atendi durante uma época em Autônia, no hospital que o Amaral tinha, e lá também aí tinha um outro colega que eu citei anteriormente, que tinha sido professor de cirurgia lá na Escola de Medicina de Petrópolis, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que era o Dr. Reinaldo Salles Ribeiro, que também, vindo a estudar homeopatia, se tornou um bom homeopata, e que posteriormente acabou indo lá para Iporã, onde veio a desencarnar, onde veio a fazer a passagem há relativamente poucos meses passados. Um colega de um cirurgião também dos mais habilidosos que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, lá de Autônia, né, o Amaral ia para Curitiba fazer o curso conosco e concluiu os seus estudos, e eu buscava novos horizontes profissionais, um novo lugar para trabalhar. Eu não sei bem porquê, talvez conduzido pela mão do destino, eu não estava querendo naquele momento ficar em Curitiba, embora fosse uma cidade que eu gostasse e gosto muito. E o Amaral me falou, por que você não vai para Campo Grande? Eu tinha passado por Campo Grande uma vez que eu fui ministrar um curso de homeopatia na Universidade Federal do Amazonas. Passei por aqui, que eu vim do norte do Paraná, vim de ônibus para cá, fui até o aeroporto, peguei o avião, fui para Manaus. Era o que eu conhecia de Campo Grande, era da rodoviária, da antiga rodoviária até o aeroporto. E o Amaral tinha sua família que morava aqui, tinha os seus irmãos que moravam aqui, os seus pais moravam aqui. Falou, eu, mais para o futuro, eu vou para Campo Grande, por que você não vai para lá e tal? Depois nós vamos trabalhar juntos. Eu achei interessante, resolvi sair de um curso na PH, onde eu tinha ido dar aulas, peguei um ônibus, vim para Campo Grande, cheguei aqui, fiquei hospedado na casa de familiares dele, de um dos irmãos dele aqui, e dei uma volta pela cidade, gostei, achei a cidade bonita, e resolvi vir para Campo Grande atendendo esse pleito do nosso querido Amaral. E em março de 1980, eu acabei fincando raízes em Campo Grande, no jovem estado de Mato Grosso do Sul, que tinha 2 anos e pouco da sua criação. E o meu primeiro consultório foi ali onde hoje é a farmácia escola do Dom Bosco, ali na 13 de maio, bem do lado da Santa Casa de Campo Grande. Olha que coisa interessante, né? E lá hoje é a farmácia escola. Ou seja, ficou alguma coisa ali dessa energia impregnada naquele local. Algumas pessoas deram um apoio muito grande nessa fase de implantação desse trabalho da homeopatia aqui em Campo Grande. Eu fiquei durante alguns meses hospedado na casa dos familiares do Amaral, até me estabelecer, até começar a, de uma certa maneira, ter andar com as próprias pernas aqui em Campo Grande, porque a homeopatia era praticamente desconhecida aqui, né? Porque eu fui o primeiro homeopata do jovem Mato Grosso do Sul. Anteriormente nós tínhamos tido, quando ainda Mato Grosso, o Joaquim Murtinho, mas em Mato Grosso do Sul eu fui o primeiro a chegar aqui em março de 1980. E nós começamos o trabalho aqui de uma maneira assim bem, sabe, a única coisa que tinha era uma placa, sabe, com o meu nome e clínica médica homeopática, era só o que tinha. E aí nós somos os desbravadores da homeopatia aqui, porque aí eu fui procurar os jornais, na época o Diário da Serra, tem aí alguns recortes de jornal, de matérias que foram feitas a respeito da homeopatia. Fui algumas vezes na televisão, no programa no extinto Recado, da Marilu Guimarães, antiga
apresentadora de televisão, falar a respeito da homeopatia, da nova especialidade. E foi aquele trabalho de formiguinha, de implantar a nova especialidade aqui no estado. E, nesse momento, quando a gente começou a divulgar a homeopatia aqui em Mato Grosso do Sul, provavelmente, depois eles podem confirmar, devem ter visto alguma matéria a respeito de homeopatia num desses jornais ou na televisão. Aí eu fui procurado por um grupo de acadêmicos de medicina, que me procuraram para saber a respeito da homeopatia, se interessavam, buscavam estudar, alguns dos quais hoje estão aí à frente da Associação Médico-Homeopática de Mato Grosso do Sul, como a doutora Nazira, doutor Luiz Darcy, que hoje preside a Associação Médico-Homeopática Brasileira, doutor Max Garcia, Max Bortotto Garcia, doutora Silvia Imbuava, e alguns outros que passaram, alguns passaram e seguiram adiante, e que, de uma certa maneira, contribuíram enormemente para a implantação da homeopatia, porque jovens com todo o vigor e como acadêmicos se mobilizaram para organizar alguns encontros de homeopatia, então, cursos de extensão universitária lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Posteriormente, realizamos aqui o Encontro Nacional de Estudantes Interessados em Homeopatia. Neste encontro, vale a pena ressaltar uma pessoa que nós trouxemos, que foi o Dr. Walter Edgar Maffei, provavelmente uma das maiores autoridades que o Brasil já teve em anatomia patológica e patologia clínica, foi professor da Escola Paulista de Medicina e foi diretor de patologia da Sorbonne, na França, e que, digamos assim, mostrando a proximidade da homeopatia com esses princípios basilares da medicina como um todo. E foram momentos assim importantes da solidificação da homeopatia aqui no estado. Então, devemos muito a esse sangue jovem, porque o ditado que uma andorinha só não faz verão, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do apoio uns dos outros, porque mais cabeças pensam melhor, mais olhos veem mais, né? Enxergam mais longe e melhor do que poucos. Então, esse trabalho começou assim. E, em seguida, veio para cá uma outra pessoa que eu já havia encontrado no encontro de estudantes interessados em homeopatia em Belo Horizonte, e que já havia também participado do primeiro curso intensivo de homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia, foi em 1978, que era a doutora Germana Sabino Cunha, que ela veio de Belo Horizonte, ela é de Belo Horizonte, de Minas, a família mineira, e nós nos encontramos nesse curso em São Paulo, junto com uma outra pessoa também, de lá, que também da região de Minas, que é a doutora Gilda Guimarães, Gilda Gama Guimarães, que morreu bastante jovem. E o primeiro grupo de estudos de homeopatia aqui do estado, nós demos o nome da doutora Gilda, Grupo de Estudos Gilda Guimarães, Grupo de Estudos Homeopáticos Gilda Guimarães. E a Gilda é uma pessoa de personalidade assim, muito interessante, muito dedicada. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que se deslocou de Belo Horizonte, foi para Curitiba ficar conosco, ficou hospedada na casa do Dr. Gamarra durante um bom tempo, estudando homeopatia lá conosco também. E a doutora Germana veio para Campo Grande, porque eles tinham fazenda aqui, próximo daqui, em Goiás, e ela ficou morando aqui durante algum tempo e dividindo consultório comigo. Então, a doutora Germana foi a segunda médica homeopata aqui no estado. Aí, posteriormente, dentro daquele, digamos assim, compromisso que o Amaral, o doutor Amaral tinha, ele resolveu vir para Campo Grande. E o mais interessante é que, antes de ele vir para cá,
ele estava sobrecarregado em Curitiba e me chamou para ir trabalhar com ele lá. E eu fui, fiquei um período em Curitiba, e nesse período que eu fui, o Amaral veio para cá e assumiu a minha clínica, assumiu o meu consultório e os meus pacientes. Eu fiquei um período em Curitiba e depois voltei para cá também para continuarmos o nosso trabalho juntos aqui em Curitiba. Neste período em que a gente começou o trabalho aqui também, o Amaral abriu as suas portas para muitos colegas, né, que assim que se formaram, vieram trabalhar com ele, como a própria Nazira, Dr. Luiz Daici, Dr. Milton Bonato, que está entre nós também vai ter a sua participação aqui neste momento de homenagem histórico aqui. Né? E um outro que também me relatou lá em Curitiba, que estava querendo sair de Campinas, também procurando novos áreas profissionais, foi o Dr. Luiz Ricardo Solon. E eu falei para ele de Campo Grande, falei, olha, Campo Grande é uma cidade muito legal, tem espaço para mais gente e tal, o convidei para vir para cá. E ele veio e ficou morando na minha casa durante algumas semanas, até que ele conseguisse se estabelecer, ele, a esposa e as suas filhas, né? Estiveram conosco aqui durante um período morando na minha casa, até que se estabelecesse, e que continuou, sabe, também um grande batalhador da homeopatia, uma pessoa muito estudiosa, adepto de, digamos assim, dessa capacidade de estudo, de dedicação, tanto que foi fazer mestrado depois, né, foi buscar essa carreira acadêmica através da homeopatia. Então, a pessoa que também deixou as suas marcas aqui na nossa história, na história homeopática aqui de Mato Grosso do Sul. Né? Neste passeio histórico, lá em Mundo Novo, antes, deixa eu falar de uma outra pessoa de peso, que é o Dr. Arquiduque Fernandes. O Dr. Arquiduque, ele digamos assim, se estabeleceu em Dourados, e era uma outra pessoa a quem nós devemos assim render homenagens também pela sua capacidade de dedicação, pelo seu trabalho, porque ele foi o responsável pela implantação de uma unidade básica de saúde voltada para a homeopatia em Dourados e foi o responsável pela formação de algumas pessoas e pelo estabelecimento de uma raiz forte da homeopatia ali naquela região, em Dourados. Então, uma pessoa que merece, sabe, sem dúvida nenhuma, sabe, o nosso respeito, sabe, e a nossa gratidão pela sua dedicação, pelo seu trabalho à causa homeopática. Dr. Arquiduque Fernandes. E lá no sul do estado, em Mundo Novo, nós tivemos um personagem muito interessante chamado Benedito Cirino, mas ele não gostava do nome Benedito e ele arrumou um codinome, Argus Cirino. E o Cirino é uma pessoa muito interessante, porque ele foi da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, teve alguns livros escritos, ele era grau 33 da maçonaria, alguns de seus livros com conteúdo esotérico, filosófico, muito interessante, uma pessoa de uma escrita muito agradável, muito leve, sabe? Escrevia muito bem, e que também, através do Dr. Reinaldo Salles Ribeiro, que também passou pelo Mundo Novo, fez um pouco de homeopatia lá, me procurou aqui em Campo Grande para saber a respeito de homeopatia, e eu dei uma aula para ele a respeito de princípios básicos de homeopatia, e ele se encantou e simplesmente se mudou para Campo Grande, sabe, tinha uma condição relativamente boa, se mudou para Campo Grande e durante alguns meses, digamos assim, eu fui seu professor particular de homeopatia. E dei para ele as bases da homeopatia, depois ele voltou para Mundo Novo e, posteriormente, ele voltou para sua cidade de origem, no Paraná, Santo Antônio da Platina, e continuou fazendo o curso de homeopatia conosco lá em Curitiba, terminando seu curso de especialização. Mas teve uma passagem aqui para o Mato Grosso do Sul, lá para o Mundo Novo, e, posteriormente, aqui também em Campo Grande.
E nesse período que ele ficou aqui, sabe, eu não apenas o acolhi como aluno, né, mas também franqueei para ele meu consultório, ele teve a oportunidade de atender alguns casos com homeopatia, e eu procurando fazer o que o Dr. Gamarra fez comigo, mostrando para ele, digamos assim, os caminhos de uma homeopatia mais bem direcionada dentro dos limites do que eu podia e do que eu sabia. Né? E dessa maneira, a homeopatia veio e vem se solidificando e crescendo aqui no estado. Porque neste intervalo em que nós começamos vamos assim, a fincar raízes da homeopatia aqui em Mato Grosso do Sul, esses colegas que haviam começado, dentre eles eu me esqueci de citar o Dr. Djalma Blans, alguns foram fazer cursos na Associação Paulista de Homeopatia e alguns outros foram fazer os cursos lá em Curitiba com a gente. Não apenas o curso de formação regular, mas também os cursos extras que nós trazíamos os argentinos e outras pessoas para ministrar, eventualmente, seminários e cursos mais curtos para a gente, né? Como o Dr. Luiz Darcy, a doutora Nazira, que também passaram lá pela escola de Curitiba, né? Do que posteriormente, no início não era, mas posteriormente se tornou a Associação Médica Homeopática do Paraná e a Escola de Homeopatia de Curitiba. Né? Sempre capitaneada pelo Dr. Gamarra e aqueles que o apoiaram ali naquele trabalho. E aqui em Mato Grosso do Sul, então, esses meninos, né, que hoje são grandes, alguns já avós, né, como o Darcy, Nazira e tantos outros aí, Djalma, Max, assim por diante, que fincaram as raízes da homeopatia de tal forma que ela cresceu. E, posteriormente, nós criamos aqui também, através de uma entidade formadora que nós, por necessidade de momento, criamos, uma entidade formadora aqui, era um instituto particular, digamos assim, mas com apoio tanto da Associação Paulista de Homeopatia, como de muitos outros colegas que se deslocavam para cá, nós criamos aqui o curso de especialização em homeopatia. E o primeiro desses cursos, inclusive, foi vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde nós formamos um grupo de colegas médicos, um grupo de colegas farmacêuticos e também alguns veterinários. Abrindo um parênteses para a veterinária aqui, nós não podemos nos esquecer do Dr. Cláudio Real, que é uma referência da homeopatia veterinária aqui em Mato Grosso do Sul, que quando nós chegamos aqui, o Dr. Cláudio Real já fazia homeopatia, já prescrevia homeopatia, já produzia um trabalho profícuo na homeopatia veterinária e foi formador de alguns homeopatas veterinários aqui também no estado. Mas aí, neste curso que nós criamos aqui, que mantivemos durante alguns anos, com a chancela do que posteriormente viria a ser a Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul, nós tivemos essa honra, esse privilégio de formar diversos colegas que se destacam, que se dedicam à prática da homeopatia aqui no estado e que dão continuidade a esse trabalho. Né? Muitos desses colegas continuaram e continuam estudando, se aprofundando no curso com os indianos e com muitos outros, fazendo com que a homeopatia tenha cada vez mais solidez, com que ela se fortaleça cada vez mais aqui no estado. Né? Dessas personalidades humanas, nós estamos falando aqui daqueles que participaram do movimento inicial da homeopatia, sem demérito para aqueles que vieram posteriormente e que fazem um trabalho
sabe, de qualidade, um trabalho que nós reconhecemos como de ótima qualidade, tanto que a homeopatia está bem estabelecida hoje aqui no Estado, né? Então, cada um dando a sua contribuição, cada um dando a sua parcela. Agora, deixa eu olhar aqui as minhas anotações, ver o que nós podemos ter esquecido, eventualmente. Tá? Então, assim, nós procuramos dar aqui uma abordagem histórica, mas focando um pouco esses aspectos da humanidade na homeopatia. Esses personagens que nós falamos, por exemplo, eu falei do Dr. Zé Laércio do Egito. O Dr. Zé Laércio do Egito é uma das maiores inteligências que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da minha vida, dos meus quase 70 anos. Era uma pessoa que participou de mais de 30 sociedades esotéricas, filosóficas, ocultistas, e em todas elas ele foi um dos cabeças. Ele era fundamentalmente um buscador. A homeopatia, na trajetória do Dr. Zé Laércio, vinha como a cereja do bolo de uma busca filosófica, de uma busca existencial. Na história do Dr. Matheus Marim, a homeopatia vinha no bojo, era a cereja do bolo de uma busca acadêmica. Para o Dr. Solon, a homeopatia foi a cereja do bolo de uma busca, sabe, essencialmente também acadêmico-existencial, nessa mescla, sabe, da busca da resposta para as angústias existenciais, junto com esse olhar acadêmico, com a interpretação acadêmica de uma visão existencialista que ele tinha. Para muitos de nós, sabe, a humanidade se sobrepõe e se torna mais importante do que a prática em si. Porque quando Hahnemann coloca, sabe, da origem das enfermidades, né, e que depois Kant deixa isso muito evidente, que a origem da enfermidade está naquele descompasso, na desarmonia entre o entendimento e a vontade, ou, se quiserem, entre a consciência e a vontade, né, atributos do espírito, sabe, nós começamos a dar essa dimensão humana para a homeopatia. Nós colocamos na nossa prática aquilo que nós temos dentro da nossa essência, dentro do nosso coração. E cada um desses colegas que passaram por aqui, mais do que o exercício da prática em si, mais do que o atendimento ao seu cliente, deixaram marcas da sua individualidade, daquilo que cada um deles tinha dentro do seu coração. Porque quando nós colocamos o nosso coração na nossa prática, aquilo que nós deixamos de legado transcende ao exercício, seja ela alopática, seja ela homeopática. Nós nos tornamos melhores médicos, nós nos tornamos melhores enquanto terapeutas, na medida em que nós colocamos a nossa essência, o nosso coração, na nossa prática, naquilo que nós estamos procurando fazer pelo nosso semelhante. E esses colegas que eu citei, foram esses colegas que colocaram a sua alma, a sua essência adiante e além do mero exercício da sua arte médica. Então, meus amigos, a história da homeopatia em Mato Grosso do Sul repassa valores que são os valores humanos, aquilo que nós levamos para a nossa transcendência. Nós fizemos um passeio por aqui, com toda certeza eu esqueci personagens importantes, com toda certeza. Daqui a pouco eu já vou me arrepender. Como é que eu me esqueci de falar de fulano? Mas eu vou pedir perdão para vocês, porque eu pontuei aqui alguns desses que, de alguma maneira, marcaram a minha própria história, marcaram a minha própria trajetória da construção homeopática, né? Cada um deles, sabe, eu tive esse privilégio de conviver, sabe, com pessoas. Nós somos poucos remanescentes desse período jurássico já. Eu tive o privilégio de conviver, de conhecer Dr. Davi Castro, Dr. Alfredo Eugênio Verlu,
Dr. Alfredo Castro, em São Paulo, Dr. Gamarra, Dr. Matheus Marinho, Dr. Nicola Tomazini, Dr. Zé Laércio do Egito, e tantos que já nos deixaram. Nos deixaram fisicamente, mas aqui estão na sua presença, em trazendo esta vitalidade que permeia a homeopatia. Cada um deles deixando a sua marca, cada um deles deixando, sabe, um pouquinho da sua história pessoal, da sua prática homeopática. E é bonito quando nós hoje encontramos pacientes que foram pacientes do Solon, do Amaral e de tantos outros, que os reverenciam além da medicina, os reverenciam como seres humanos, como pessoas. E este legado da convivência com esses personagens que nos ajudaram a construir a história da homeopatia no Brasil, mas particularmente em Mato Grosso do Sul, é muito enriquecedora. Isso é o coração de cada um de nós se fortalece na medida em que nós incorporamos os valores desses colegas que trilharam conosco essa construção de uma especialidade que, quando nós começamos o trabalho de homeopatia, lá na década de 70, que nós falávamos que éramos homeopatas, que estávamos estudando homeopatia, pouco faltava para sermos queimados em praça pública ou apedrejados, porque éramos vilipendiados. E hoje, graças ao trabalho de todas essas pessoas, dedicados estudiosos, dedicados obreiros da homeopatia, no Brasil e no mundo, ela tem a sua projeção, tem o seu respeito. Neste mês de novembro, em que se celebra o mês da homeopatia, dia 21 de novembro, em que se celebra o Dia da Homeopatia no Brasil, nós tiramos o chapéu para esses colegas que nos legaram alguma coisa, que nos ensinaram alguma coisa, seja da técnica, seja da humanidade. Aqueles que nos deixaram alguma coisa, seja do seu conhecimento, seja da sua experiência pessoal, seja do seu momento de vida. A todos aqueles que nos precederam, sabe, as nossas homenagens e a nossa gratidão. Que a homeopatia cresça e floresça. Se nós nos lembrarmos de quando Hahnemann chegou em Paris, que os médicos queriam proibir o exercício da homeopatia na França, o ministro Guizot disse uma frase, alguma coisa assim: se a homeopatia é uma quimera, um sistema sem valor, perecerá por si mesmo. Mas se, por outro lado, é um avanço na medicina e é um benefício para a humanidade, ela crescerá apesar de todos os esforços da academia. Então, a homeopatia vem crescendo, graças ao trabalho de todos esses colegas que nos precederam, de todos aqueles colegas a quem nós tivemos o privilégio, de alguma maneira, deixar alguma coisa, de ensinar alguma coisa, e de todos aqueles que estão além de nós e que continuarão esse trabalho quando nós não mais estivermos aqui. Uma vez que eu já tenho mais passado do que futuro, a realidade é esta. Esse legado fica para os mais jovens, mas não se esqueçam de reverenciar aqueles que vieram antes, como eu reverencio aqui todos aqueles que vieram antes de mim, todos aqueles que vieram antes de nós. Em especial, aqui, a minha gratidão a Samuel Hahnemann, que nos legou a medicina do espírito, a medicina da alma humana. Que a homeopatia cresça e floresça. Um abraço.